A história do teatro de bonecos é uma história milenar. A gente costuma dizer que se os bonecos, o teatro de bonecos não nasce junto com o teatro, ele nasce antes. Os bonecos estão na própria origem da humanidade, da civilização. Eles estão para ser ídolos, por exemplo, eles estão misturados com a religião, eles estão na sombra que o Platão fala, de que o Platão fala no fundo de uma caverna. Então, a primeira vez que se acende um fogo, que se vê uma sombra, isso tudo é o teatro de bonecos, é o teatro de animação, é o teatro que dá vida ou atribui vida a uma forma inanimada. É um teatro que está vivo em todas as épocas, em todos os lugares do mundo e que, se não tem uma história muito bem contada, é porque a história do teatro costuma ser contada pelo viés da dramaturgia. E o teatro de bonecos sempre foi uma arte da encenação, uma arte do palco. Então você pode ter bonecos que você confecciona ou que já vieram prontos. Existem muitas formas de manipulação de bonecos, muitas técnicas de animação. Elas são tão amplas quanto você possa imaginar. Se você decidir criar uma técnica, inventar alguma coisa, isso também é ótimo, isso é válido e vai ser mais uma técnica no mundo. Então, as técnicas de animação também não dizem muito dos bonecos. Por isso é melhor a gente falar, por exemplo, em fenômenos culturais. Entender as técnicas, mas no contexto em que elas acontecem. Entender que aquela forma de sombra, por exemplo, ela é mais próxima de uma forma de manipulação de vara na Indonésia do que de uma técnica de sombra da China, por exemplo. Marionete, que são os bonecos de fio, que a maioria das pessoas conhece. Tem os bonecos de luva, que são todos os bonecos que nós vestimos com a mão. Desde a meia, da meinha, né? Que muitas crianças brincam com isso. É um brinquedo até fácil de encontrar em qualquer lugar. Até os bonecos mais elaborados, muitos Muppets são manipulados dessa forma, com a manipulação direta. E aí as variações, bonecos de vara, que você utiliza a vara para manipular, os fantoches, que também são bonecos de luva, os mamulengos, que eu costumo dizer que são parentes dos fantoches. E o teatro de bonecos pode ser tanto um fósforo, você pode pegar um galho como esse e transformar numa figura, num personagem, numa pessoa. Você tem um galinho, que é um pedaço de madeira, um toco de pau qualquer, e que de repente é uma pessoa que está muito bem deitada, refestelada, está assistindo a alguma coisa, está olhando ou está descansando. Então, isso também é teatro de bonecos. Agora, às vezes, nós temos que trabalhar com bonecos como esses, por exemplo, que são bonecos de fibra de vidro. Então, essa confecção é uma confecção fruto de uma modelagem. Você modela, tira um molde e aí você faz, então, a peça em plástico, em fibra de vidro. E isso é uma técnica adaptada de manipulação, adaptada do teatro de bonecos japonês. Então, a gente chama essa técnica de manipulação direta. Ou seja, um boneco está sendo manipulado sem o uso de varas, sem o uso de fios, ele está sendo manipulado diretamente pela mão do ator. Outros bonecos, como por exemplo esse, é um fantoche, mas é um fantoche chinês. Vem também de uma forma de manipulação chinesa. Então ele é um fantoche, como um fantoche normal, só que ele por dentro, ele tem a cabeça que é muito larga, porque os chineses acreditam que quanto mais solto na mão, mais precisos vão ser os movimentos do boneco. E esse boneco pode, por exemplo, caminhar, ele pode chutar, ele pode virar de costas, ele pode botar as mãos às costas e sair, por exemplo, né? E ele pode até, em um momento de luta, até ser jogado para o alto e retomado na mão do manipulador. Então, isso são recursos que esse tipo de fantoche permite. É engraçado porque é um fantoche muito parecido com o que a gente tem, mas essa pequena mudança estrutural no boneco vai permitir a ele fazer coisas que um fantoche normalmente não faz.